Amém. Espero que os irmãos estejam bem. Quero saudar também os que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Chegamos em Êxodo 15 para relembrar os irmãos. Israel, de maneira miraculosa, atravessa o Mar Vermelho com o pé em seco. Levantam-se como que dois muros. Israel entra no mar, atravessa e o exército egípcio, de maneira imprudente, entra atrás. O que Deus faz? Deus coloca armadilhas e o exército egípcio fica preso, enroscado. Ele começa a soltar a roda dos carros. E os egípcios percebem que entraram numa arapuca. E quando eles pensam em fugir, Deus vem e destrói a maior máquina de guerra da região. Por outros textos, nós vamos descobrir que, inclusive, Faraó morre. É o golpe fatal no Egito. E por que Deus está fazendo isso? Primeiro, para trazer juízo sobre aquele povo. Segundo, para ser engrandecido. Nós vamos notar mais à frente que 40 anos depois, quando Josué está para tomar Jericó, Raabe, a prostituta, ela fala, o nosso povo ficou sabendo o que Deus fez ao derrotar os egípcios. Aquilo correu por toda a terra prometida. E aí Deus começa a ser glorificado em toda a região através dos seus atos milagrosos. E aqui começa a caminhada do povo em direção à terra prometida. Então vamos ao nosso texto. Êxodo 15, versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, esse é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Veja que interessante, esse aqui é o primeiro cântico da Bíblia. E é um dos registros mais antigos que nós temos na história humana, de uma poesia, de um cântico. Alguns defendem até que documentado, esse daqui é a poesia mais antiga que se tem notícia. Mas o que nós podemos afirmar com certeza que é o primeiro cântico da Bíblia, é um cântico de vitória. E ele vai ter aqui muitas figuras onde você vai ter uma... Grave esse nome, eu não gosto de gravar a palavra difícil, mas esse nome é importante. É o chamado antropomorfismo. Antropo é homem, morfo é forma. O que é o antropomorfismo? O Senhor é homem de guerra. Irmãos, Deus é homem? Não. Deus Pai não é homem. Tanto é que Jesus Cristo, o Criador do universo, teve que abrir mão da sua glória como Deus e através de uma imaculada concepção foi plantado no útero de Maria e encarnou. Então o que é uma figura aqui? Como o Senhor fosse um grande general, um grande guerreiro, que deu a vitória a Israel. Nós vamos ver muito desses sinais. Por exemplo, quando a Bíblia fala, o braço forte do Senhor não está encolhido. Veja, João 4,24 fala que Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que o escritor está querendo dizer, o braço forte? É para nós, seres humanos, a formiguinha, entender a imagem de Deus.
Com essas figuras nós conseguimos compreender melhor Deus. Por quê? Por causa da nossa limitação, nós somos criatura. E mesmo com o habitar interior do Espírito Santo, Deus de maneira didática nos dá essas figuras. E essa figura aqui é linda, o Senhor é homem de guerra. Um dos nomes de Deus, ele é o grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos. É ele quem peleja as batalhas de Israel. É ele quem peleja as batalhas do seu povo, a sua igreja, que é a menina dos olhos de Jesus. Amém? Vamos seguir. Versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Veja que interessante, o cântico exalta a destruição total que Deus fez. Muitas vezes, nós em dias do Novo Testamento temos dificuldade com salmos como esse. Por quê? Porque Jesus falou, amai os vossos inimigos. Mas nós temos que ler a Bíblia inteira, completa. O mesmo Jesus que falou, amai-vos os nossos inimigos, os vossos inimigos, ele também é o mesmo Jesus que vai trazer juízo sobre a terra na sua volta. Esse é o equilíbrio do Deus da Bíblia. Então você não deve ficar assustado, nem ficar pensativo. Esse é o nosso Deus. É um Deus que ama, mas também é um Deus que executa juízo. Lembra que a Bíblia fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter uma relação de amor com Deus, de agradecimento, nós também temos que ter uma relação de temor. Temor em que sentido? O mundo espiritual é grave. As minhas atitudes têm consequências. Faraó endureceu seu coração. Foi entregue ao seu próprio desejo. Afrontou o Deus de Israel. E pagou um preço caro. Aquele país fechou os olhos para um genocídio coletivo. O sangue das crianças que tinham sido mortos 80 anos antes clama da terra. Então nós temos que entender que Deus não poderia deixar passar. Da mesma maneira que essa terra prometida, que vai ser tomada, teve 400 anos para se arrepender dos seus pecados. E não se arrependeu. Por isso que vão haver cidades onde Deus vai chegar. E a cidade vai ser arrancada com raiz e tudo. Todo mundo vai ser passado a fio de espada. E Deus, ele fala que tinha um cálice que estava sendo enchido. Então assim, amor e temor são duas palavras que têm que caminhar juntas. Amém? Vamos seguir, versículo 7. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão, e os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Olha que interessante, a Bíblia mostra que o exército de Israel, o exército do Egito, veio para trazer morte. Israel não tinha como se defender. Eles foram escravos por 400 anos, não tinham armas, não foram treinados na guerra. Não haviam recursos militares. Ia ser uma chacina. Se Faraó encontrasse Israel, chegasse a pôr a mão,
milhares iriam morrer. E isso é ratificado na Bíblia pelo Cântico de Moisés. Como ele sabia disso? Só existe uma resposta: inspiração do Espírito Santo, uma informação dada por Deus. Porque nós não temos registro de um contato entre o exército de Faraó e o povo de Israel. Só que se está ratificado na Bíblia, e nós vimos em outro texto que Faraó queria matar o povo e trazer de volta os sobreviventes. Então é porque Moisés foi informado milagrosamente. Novamente nós temos um antropomorfismo. O sopro das tuas narinas. É um antropomorfismo. É lógico que quando soprou o vento, Deus não fez isso. Mas é um sinal para nós entendermos. Aquele vento que soprou, Deus fez assim para o homem. E o mar fechou. E matou todo mundo. Para Deus é um simples sopro. E fechou tudo. A maior máquina de guerra deixou de existir. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Amém? Vamos avançar, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram. Eles estremeceram. O mator apoderou-se dos habitantes da Filístia. Olha que interessante. Primeiro, graça protetora de Deus. E como eu sei pela Bíblia, carta aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que protegeu o povo de Israel é o mesmo Deus que nos protege hoje, que cuida de nós. E mesmo quando as circunstâncias são difíceis, eu tenho que confiar. Porque eu sei pela palavra de Deus que Ele me guarda. Ele é o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. Porque quando a coisa vai bem, todo mundo confia em Deus. Mas e quando chega o dia mau? E a Bíblia nos ensina que serão muitos. É aí que eu tenho que me apegar com Deus. É aí que passagens como essa ganham um colorido diferente. Porque falar que Deus guarda, quando está tudo bem, é fácil. Agora, falar que Deus guarda quando você tem um problema sério, é uma questão de fé. Porque quando você olha para o problema, você vê o problema. Mas quando você olha para Deus, você tem que lembrar. Deus guardou Israel, Deus guarda o seu povo, Deus guarda a sua igreja. Ele é o meu Pai. E em dias do Novo Testamento, tem a cereja do bolo. Deus habita em mim, a pessoa do Espírito Santo é uma só, com o meu Espírito. De uma maneira inseparável. Eu vou passar a eternidade com esse Deus. Textos como esse me lembram disso. E veja que interessante. Moisés já começa a proclamar o testemunho de Deus entre as nações. Lembra que havia um caminho, a chamada Via Maris, que ia pela região da Filístia, os filisteus inimigos históricos de Israel, e que Deus desvia o caminho para não passar a Filístia. Mas Moisés já está mostrando que os grandes feitos de Deus já iam chegar no ouvido do povo. E a dor no coração, tipo, olha, Deus está chegando com o seu povo para tomar a terra. Nós vamos ser expulsos da nossa terra. É isso que Moisés ratifica no seu cântico. Isso daqui foi escrito em épocas próximas à entrada da terra prometida. Quando o Êxodo foi escrito, já haviam se passado mais de 35 anos desse evento.
Êxodo vai ser escrito em dias que são registrados em Deuteronômio. 40 anos depois. Então eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Então isso aqui já havia chegado naqueles povos. Nós temos essa informação pela Bíblia. Entendeu? É que o que acontece é o seguinte, a linguagem profética, ela tem uma espécie de passado que reflete algo que vai acontecer no futuro, só que reflete de uma maneira tal, com uma certeza tal, que ele é registrado no tempo passado. Por exemplo, o servo sofredor, que fala do sacrifício de Jesus, ele é escrito como se fosse no passado. Mas a certeza bíblica é tanta que ele é escrito daquela forma porque é uma certeza que ele ia acontecer no futuro. Então você vai ver algumas coisas da Bíblia escritas no passado, mas elas ainda não aconteceram. Mas lembra disso. É um passado profético que aponta para um futuro que vai acontecer. Mais ou menos é isso que está acontecendo aqui. Amém? Vamos seguir. Versículo 15. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do seu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Olha que interessante. Primeiro, ele fala dos inimigos ao oriente, ao oeste, os filisteus. Depois ele fala dos inimigos ao ocidente, o nascer do sol, a leste, os de Edom. Depois ele fala dos inimigos ao sul, os moabitas. E depois ele fala dos inimigos bem no centro, a terra de Canaã. O que está falando aqui? Que todos os povos daquela região ouviram o que Deus fez e estavam apavorados. Por quê? Porque Deus vai cumprir a promessa a Abraão. Da mesma maneira que ele vai cumprir a promessa à sua igreja. Um dia, Jesus Cristo vai voltar, vai vir buscar a sua esposa. Nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor reinará para todos sempre. Primeiramente, Jesus Cristo, seu Filho, que já reina nos céus, vai estabelecer seu reinado na terra em Jerusalém. E depois de ter submetido todo inimigo debaixo dos pés, ele vai entregar o reino ao Pai, pela eternidade. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa da Escritura. De maneira tranquila, a Bíblia trata isso como um fato. Muito tranquilo. Palavras como essa nos dão esperança e confiança. Amém? Seguindo, tomar um gole de água. Versículo 19. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Olha que interessante, isso aqui é um parágrafo, esse versículo. Está sozinho. Por quê? Porque Moisés, inspirado, quer dar o destaque da destruição. Irmãos, os carros de Faraó. Esses carros botavam medo em todo o norte da África, em todo o Oriente Médio. O Egito não era brincadeira, eles importaram. O que acontece? Houve um povo semita da região da Mesopotâmia, os Ixos,
que marcharam sobre a terra e tomaram o Egito. Esses Ixos governaram na época de José. E eles eram um exército poderoso. Qual era a marca dos Ixos? Os seus poderosos carros de guerra. Só que essa dinastia aqui conseguiu se rebelar contra os Ixos e retomar o Egito. Só que aí eles assimilaram a tecnologia. E tocaram um horror. A tecnologia daquele império, que fez o Império Ixos ser grande, ela foi tomada e fez com que os egípcios se tornassem a maior máquina de guerra. O que você percebe? Não mudou nada. Quem tem tecnologia de guerra manda no mundo. Irmãos, não se iluda. Quem tem poder para destruir, manda. Aqui no caso, é o nosso Deus. Na história humana, é quem tem pólvora. Não se iluda, não entra nessa conversa mole que você ouve nessa mídia corrompida por aí. Sabe, história da carochinha? Conversinha para boi dormir? Entendeu? O ser humano, quando tem pólvora, ele manda. Só existe um em que ele não manda. O Deus Todo-Poderoso. Então é muito bom você saber disso. A história humana é isso aqui que aconteceu com o Egito. É isso aqui que aconteceu com os Ixos. É isso aqui que vai acontecer com a terra de Canaã. Porque Israel vai entrar e vai tomar tudo. Como? Pela guerra. Capacitados pelo poder de Deus. É assim que funciona a história humana. É que no caso de Israel, né? Está guerreando pelo poder do Todo-Poderoso. E aí não tem conversa. Se fosse da vontade de Deus, ele dava o mundo inteiro para Israel. Só que não era esse o plano. O plano era uma terra prometida, o plano era o Santo Monte, o plano era ter um templo, o plano era ser adorado, o plano era esse povo expressar a Deus, coisa que o povo não fez. Aí teve que vir a igreja. Qual é o papel da igreja? Glorificar a Deus através das boas obras, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. E vencer a verdadeira batalha espiritual, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E a pregação do evangelho não pode ser detida. É a mesma guerra, só que hoje nós não pegamos em pólvora. A nossa guerra é no poder do Espírito Santo do Senhor. E ela é uma guerra que já está vencida, porque todo aquele que teve o seu nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, vai ser alcançado pelo poder do Evangelho e vai passar a eternidade com Cristo. Cabe a nós fazermos o nosso papel, que é pregar, realizar boas obras que glorificam o nosso Pai. Só isso, descansa. Dá ganho. Dá ganho. Acabou. Ora e faz a obra. Amém? Amém? Vamos seguir, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Veja que interessante. Primeira profetisa da Bíblia. O que é importante saber? Miriam não é pastora. Miriam é profetisa, é diferente, nós vamos ver isso. Segunda coisa, primeiro cântico feminino da Bíblia. Miriam que abriu. Entendeu? Bem interessante. Terceira coisa, como era esse cântico? Era o que alguns chamam de atafona. Olha que palavra diferente. Antifona. Moisés falava cantando e Miriam e as mulheres respondiam. Moisés e os homens cantavam e Miriam e as mulheres respondiam. Coisa bem típica da cultura da época. O que ela fez? Ela pegou tamboril, cultura judaica, e saiu dançando.
Pastor, tem problema dançar? Não. Quer dançar na presença do Senhor? Dance, por favor. Seja alegre, se expresse agora. Não existe dança como elemento de culto ao Senhor no Novo Testamento. Só isso. Uma igreja pode ter ministério de dança? Se for para o evangelismo criativo, sim. Se nesse evangelismo, na rua, for pregada a palavra de Deus, pode ter, mas não em culto. Imagina o irmão Moisés, com um colanzinho bem apertadinho, fazendo umas danças esquisitas, como se chama por aí. Não cabe. Imagina o irmão Arão. Não cabe. Entendeu? Então, assim, nós temos que seguir a Bíblia. E temos que ler a passagem como ela fala. É cultura hebraica. Saiu dançando com tambores. Feliz da vida. Amém? Vamos seguir. Versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Olha que interessante, irmãos. Fizeram festa, fizeram um baile. Glorificaram a Deus. Quanto tempo durou? 3 dias. Não acharam água. Quando chegaram num lugar chamado Mara, que foi batizado depois, Mara quer dizer amarga. Lembra a sogra de Ruth, Noemi, que quando voltou da terra estrangeira e tinha perdido seus 2 filhos e o seu marido, ela falou: não me chames Noemi, mas me chame Mara, que é amarga. É uma palavra do hebraico. Qual é a situação? Chegaram no lugar, quando experimentaram a água, era venenosa, era amarga. E aí que eles fizeram? Murmuraram. Quando chegou o problema, o que eles deviam fazer? Orar, buscar Deus. Não, imediatamente reclamaram. Muitos, hoje em dia, quando chega o problema, só fica com foco no problema, só reclama, não busca a Deus. Irmão, a solução do seu problema está em Deus. E o seu problema só vai ser resolvido se você obedecer a Deus, se você seguir o que Deus orienta na palavra. Não tem outro jeito, não tem atalho. O que Deus determinou para você passar, você vai passar. Não tem jeito. Não tem como cortar caminho. Todos os dias da sua vida foram escritos por Deus, estão registrados no seu livro, antes que você existisse. Está tudo lá. Então a pergunta é: Senhor, qual é a resposta que o Senhor quer que eu dê? A Bíblia te dá essa resposta. Me obedeça, siga a minha verdade, siga os meus princípios. O resto eu faço. Cabe a você obedecer, buscar minha face e se quebrantar. O resto, você não tem como fazer com que o fio de cabelo cresça na sua cabeça, embora eu gostaria de fazer isso. Não tem como. Mas você tem como obedecer. Agora, como eu sempre falo, obedecer quando está tudo bem é fácil. Agora, quando vê o problema, que se olha para o problema parece maior que você. Irmãos, a dúvida faz parte da fé, mas a dúvida não pode te dominar. Ela tem que ser substituída pela confiança. Veio dúvida, lembra quem é Deus. Entendeu? Ora, Senhor, me perdoa, mas me capacita, está difícil. Deus é especialista nisso. Capacitar é com Ele mesmo. O poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Você falou com o especialista. O maior especialista que existe em ser Deus é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode ser o que Ele é. O nome dele é Eu Sou. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Versículo 26. Olha o que Moisés faz. A teologia do texto. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali
lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, o Senhor que te sara é um dos nomes de Deus, que é Jeová Ropecá. Talvez a pronúncia esteja um pouco diferente, mas eu acho que a pronúncia é essa. É o Deus que te sara, é o Deus que cuida, é o Deus que está com você. Olha que interessante, Moisés dá a resposta certa diante do problema. Ele clama a Deus, ele ora. Deus já imediatamente mostrou uma árvore. Nós temos que entender que Deus tem método. Irmãos, a árvore não purifica a água. Quem conhece a natureza, se uma árvore for jogada na água, dependendo do que for, ela vai apodrecer, vai estragar a fonte. Quem é do mato sabe. Um pau podre na água estraga a água. Então não tem nada a ver com a árvore. Outro detalhe. Já vi alguns intérpretes dizendo que isso aqui aponta para a cruz de Cristo. A meu modo de ver e de outros intérpretes não tem nada a ver. É simplesmente um método que Deus tem. Viu a árvore, tirou, jogou, acabou, para mostrar o seu sobrenatural. Entendeu? Da mesma maneira que você toma remédio para ser curado milagrosamente por Deus. Da mesma maneira que duas pessoas têm o mesmo câncer, o mesmo médico, o mesmo tratamento. Um morre e o outro é curado. Um Deus recolheu, o outro Deus usou o remédio para curar. O remédio é a árvore. Acabou. Entendeu? Isso é normal. Lembra que Jesus, vou usar aqui um exemplo do reverendo Augusto de Codemos para esse mesmo texto. O Jesus, ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olhar do cego. Eu pergunto, o Criador do Universo precisava fazer lodo e passar no olhar? Não, mas é que é a mesma maneira de agir. Deus tem método, da maneira que ele bem entende. Por que Jesus fez aquilo, nós não sabemos. Por que Deus mandou cortar e jogar lá, também nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele fez. Mas ele fez isso falando o principal. Obedeça os meus mandamentos. Irmãos, se você não obedecer, você está perdido. Você não vai conseguir nada. Se você tentar no esforço próprio, já era. Qual é o problema das pessoas? Elas tentam no esforço próprio. Deixa Deus ser Deus, entrega para Ele, se apegue com Ele, viva as suas verdades. E aí sim você vai ver quem é Jeová Ropecá, o Deus que te sara. Amém? Vamos seguir, 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Irmãos, olha que interessante, passou 3 dias, chegaram numa água amarga. O povo reclamou. Só que do lado tinha um oásis com 70 palmeiras e 12 fontes de água. Irmãos, no oásis, 12 fontes de água, era um grande oásis. 70 palmeiras, era muita palmeira. Nos oásis da região devia ter tamareira, devia ter outras coisas. Por ter árvores, devia ter animais. Muita vida, você vê. Se o povo tivesse aguardado mais um pouco, imediatamente já teriam chegado no oásis. Sabe por que tem gente que sofre? Que quando ele chega no problema, ele só olha para o problema. Mas ele não consegue enxergar o mover de Deus após. Se você tem confiança, você sabe que Deus está logo após o problema. Não só isso, Ele está sobre o problema. Se você tem o entendimento que Deus é soberano, quem autorizou aquele problema acontecer foi Ele. E como é Deus que faz as coisas, não adianta falar, sai diabo, porque não vai sair. Sai diabo é para quando acontece algo sobrenatural, uma manifestação, e aí você manda falar, sai. Os crentes têm uma mania de colocar o diabo.
Veja, até no caso de Jó, nós sabemos que o agente do juízo foi o diabo. Mas ele só fez aquilo porque Deus autorizou, como diz o irmão Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Porque ele só pode agir debaixo do controle de Deus. Entendeu? Então, quando você está enfermo, não adianta orar, eu repreendo toda enfermidade, todo demônio de enfermidade. Ora, Senhor, Tu és o Deus da cura, Tu és o Todo-Poderoso. Se Tu quiseres, basta um olhar Teu, que eu vou ser curado imediatamente. Acabou. Simples assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui ensinado a orar numa época distante, expulsando espírito de enfermidade, expulsando espírito de pobreza, expulsando espírito... a gente dava uns nomes para tudo. Ô povinho ruim de Bíblia. E não tem ninguém orando nesse sentido. Eu era o presidente do sindicato dos ruins de Bíblia, mas, como Deus é bom, fomos aprendendo aquilo que é correto e nos limitamos à soberania de Deus, que é muito melhor. Amém? Amém. Vamos a algumas aplicações. Veja, olha que interessante. O livro do Apocalipse, no capítulo 7, nos mostra um texto interessante. Apocalipse 7, preste atenção na leitura, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Agora vamos para Apocalipse 15, versículo 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei dos santos. Veja, irmãos, é do nosso entendimento que aqui essas duas cenas estão falando do mesmo evento. E elas acontecem após o arrebatamento. A primeira cena é descrito no último selo. Então, nós temos que lembrar que o conteúdo do último selo, no final da história, são as 7 trombetas e as 7 taças. A outra cena é nas 7 taças. E aí mostra quem? Mostra a igreja que passou pela grande tribulação e foi arrebatada e diante do mar de vidro cantou o cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés vai ser cantado lá no futuro por mim e por você. Se nós estivermos vivos no dia da grande tribulação, nós vamos viver isso ao vivo e a cores. Vamos vencer a marca da besta. Vamos escapar do anticristo. Alguns vão ser martirizados, vão receber o dom do martírio. Mas a maioria vai receber as 2 asas da grande águia. E vamos para o lugar preparado por Deus para a nossa fuga. E nós vamos ser arrebatados, porque lembra, irmãos, a igreja vai passar na tribulação. Veja, a pergunta é, inclusive eu tenho pensado muito nisso, porque eu sou de uma visão que é pós-tribulacionismo, igreja na tribulação, o que nós chamamos de pré-ira. O que é a ira de Deus? As 7 taças. Mas eu tenho entendido o quê? Que praticamente as 7 taças são o dia do Senhor, é como se fosse um dia. É... Por quê? Porque não existe sustentação para a vida, toda a água vai virar sangue. Não vai ter como se sustentar. Então me parece que a igreja passa toda a tribulação aqui, toda. E quando Deus for moer tudo, simplesmente ele retira a igreja. Nós encontramos com Jesus nos ares e já vem junto. Só que nesse vem junto,
Como você tem o tempo de Deus e o tempo da terra, Deus já moe tudo aqui. Antigamente eu pensava que essa pré-ira era um pouco antes a mais. Mas quando você deixa o texto falar com você, você entende uma realidade. Igreja na tribulação. Mas quando eu vejo esse texto no Apocalipse 15, eu vejo que a hora que as taças vão ser derramadas, a igreja foi retirada. Mas por que eu falo isso? Para você não ter temor, para você confiar em Deus. Não tem que ficar assustado com isso. O mesmo Deus que guardou de Faraó, vai guardar do anticristo. Nós vamos ter que passar a tribulação aqui na terra. Quem vai dar o escape? É Deus. E como eu já expliquei para vocês, escatologia, a visão vai aprimorando. Você vai tendo contato com outros textos, com outras interpretações, entendeu? Então, cada vez mais eu entendo, praticamente, toda a tribulação aqui na Terra. Antes eu achava que ia ser um pouquinho antes, entendeu? Pouquinha coisa também, não era muita coisa. Mas cada vez mais que eu vejo, quanto mais eu estudo, eu vejo. É o dia do Senhor, quando Deus vier moer tudo, assim que Ele está moendo tudo, Ele está retirando sua igreja. Encontra com Jesus nos ares e vem. Amém? Vamos seguir. Vamos tirar uma outra aplicação do texto. Profetizas na Bíblia. Presta atenção nos textos. Juízes 4:4. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Isaías 8, versículo 3. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe o nome de Maer Salal Has-Baz. 2 Reis 22:14. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, e filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Lucas 2:36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Atos 21, 8 e 9. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha esse 4 filhas virgens, que profetizavam. O que acontece? A Bíblia é repetitiva. Não existem pastoras na Bíblia, mas existem profetisas. O que é uma mulher profetisa? É uma mulher que fala palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Com que papel? De enxergar o futuro nos dias do Novo Testamento? Não. De exortar, redarguir e consolar e edificar a igreja. Agora, no meio desses elementos pode haver algum elemento de predição do futuro. Mas a função da profecia é edificar a igreja. Como que as mulheres fazem isso? Tem um texto claro, 1 Coríntios 11, 3 e 4. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha que interessante. No meio reformado, muitas igrejas ensinam que profetizar é pregar. Eu não tenho essa visão. Principalmente por causa desse texto, porque se profetizar é pregar, mulheres podem pregar na igreja para homens, em culto. Coisa que a Bíblia proíbe. Mulher não pode ensinar em culto. Entenderam? E quando você vê a definição de profecia na Bíblia, é exortar, redarguir, consolar,
para a edificação da igreja. O que é profecia? São palavras inspiradas pelo Espírito Santo. O que é cabeça descoberta e cabeça coberta? Existem algumas interpretações. Vou falar aqui as duas que eu acho mais plausíveis. Primeiro, o homem que ora de cabeça coberta. Essa é mais fácil. Os pagãos, quando iam adorar seus deuses, na cultura romana e grega, eles cobriam a cabeça para fazer adoração pagã. A adoração pagã é proibida na igreja, eu não posso adorar ídolo. Entendeu? As mulheres naquela região, aqui o texto fala cabeça rapada. Cabeça rapada era a marca das sacerdotisas, da deusa Diana, que eram prostitutas cultuais. Que hoje em dia até a Diana caçadora, a Diana pescadora, eram prostitutas cultuais. Sexo ritualístico. Essas mulheres foram salvas, se converteram, saíram da prostituição ritual. Mas o cabelo não converteu. Então, como sinal de que ela era uma mulher de respeito, ela colocava o véu, mostrando que ela era uma mulher de respeito. Como que funciona a profecia na igreja? Primeiro, jamais vai interromper a palavra. Segundo, no máximo 3, e os outros julguem. Terceiro, alguém pode se levantar, inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer, por exemplo, uma proclamação: irmãos, tem vindo fortemente ao meu coração, e eu tenho tido discernimento de que a igreja vai estar passando por tempos difíceis. Ou nosso país vai estar passando por tempos difíceis. Então, irmãos, eu quero exortar a igreja que é momento de orar. É momento de se consagrar. É momento de sermos luz do mundo e sal da terra. É momento de buscarmos santidade. Porque a igreja do Senhor é que vai fazer a diferença nesses dias difíceis que estão por vir. Porque quando nós vemos a Escritura, nós vemos que quando o povo teve essa atitude, foi atraído o juízo, mas a pessoa faz isso inspirado. Já aconteceu comigo. Aqui na igreja, inclusive eu tenho gravado. Qual é o problema? Vocês percebem que houve um elemento de futuro? De predição de futuro? Mas perceberam que não tinha Santo Antônio casamenteiro? Essa pataquada que tem por aí? Perceberam que havia um propósito muito mais profundo? Eu lembro, quando o Senhor me usou na palavra profética, de manhã, eu lendo os textos, onde o nosso governo, na época era presidente Dilma, amaldiçoou Israel. E naquele dia eu caí no texto, onde Deus fala para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu já tinha ficado muito preocupado quando o governo amaldiçoou Israel. E aí o Senhor colocou o encargo: avisa a minha igreja, porque dias difíceis vão vir. O que aconteceu? O Brasil foi mergulhado numa terrível crise econômica. Aquele governo foi deposto, mas a crise ficou. E esses dias têm se aproximado novamente. O que eu vou falar agora não é inspirado, é puro raciocínio. Na medida que o nosso governo amaldiçoou Israel, você não tem que concordar com Israel cegamente o que faz. Mas eu posso falar, essa obra não é correta. É necessário mudar. É diferente de eu amaldiçoar. É diferente de eu falar que uma terra que Deus deu pertence a outro. Aí eu estou mexendo em outro departamento. A vez que eu falei, há 11 anos atrás, eu falei inspirado, agora eu estou falando por raciocínio. Mas os dois são verdade. Mas vocês percebem que pode acontecer na nossa igreja, de alguma irmã, no final do culto, se levantar e ter uma exclamação para edificar, para consolar. Por exemplo, a igreja tem uma perda. Alguém morre de maneira inesperada.
Deus pode usar alguém para trazer consolo para a igreja. Mas isso, irmão, você não pode banalizar isso, tem que ter um encargo. Esse encargo, quem vai dar é o Espírito Santo, é coisa séria. Você está fazendo uma exclamação para edificar a igreja do Senhor. Isso tem que ser feito com responsabilidade. E cabe à igreja julgar. E no máximo pode só 3. Um após do outro. Falou um, acabou a exclamação, se senta. A igreja julga, ou fala um segundo. A igreja julga, ou fala um terceiro, e aí julga as 3. Entendeu? Por quê? Porque existe o elemento humano. A pessoa pode falar coisas da cabeça dela, e cabe à igreja julgar. Entenderam? Agora, não confunda. Primeiro, pode haver uma exclamação profética, sim. Segundo, não é Santo Antônio casamenteiro. Terceiro, as mulheres de Deus podem sim ser usadas na palavra profética. E se um dia acontecer, não se acanhe, com tranquilidade, se levanta, pastor, eu tenho uma palavra para a igreja. Fale aquilo que Deus entregar no seu coração, com tranquilidade nós vamos julgar, sem expor ninguém, e o Senhor vai falar ao nosso coração, para exortar, redarguir e consolar, segundo as verdades da Escritura. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando discernimento nas situações, que nós possamos, Senhor, estar focados em Ti, focados no Teu poder, focados na Tua poderosa mão, e que não fiquemos, Senhor, paralisados nos problemas. Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza, fortalece a nossa fé, derrama graça sobre nós. Oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.